Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe que esse conteúdo ainda em Colossenses possa continuar sendo uma bênção na sua vida. Nós terminamos o capítulo 1, o capítulo 2 e agora vamos para o capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, junto à igreja de Colossos, começa a falar sobre um viver santo e ele vai falar sobre o pensamento fundamentado em Cristo, o pensamento nas coisas do alto, nas coisas do reino de Deus. Nós, como cristãos, somos chamados para viver com a mente lá no alto. Constantemente temos o perigo de nos perdermos com os valores terrenos, nos vermos aprisionados com o coração, com a mente, com os desejos nas coisas dessa terra, mas nós somos chamados para um viver celeste. É isso que Paulo está instruindo esses irmãos aqui no capítulo 3. Então convido a você a fazer a leitura e após essa leitura vamos refletir a sequência dos versos no capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas lá do alto. Cristo está à direita de Deus. Mantenha o pensamento lá no alto, não nas coisas dessa terra. E aí Paulo vai começar a falar desse novo viver cristão. Porque se eu nasci em Cristo, se eu fui ressuscitado com Cristo, e eu tive esse encontro pessoal com Jesus, eu preciso deixar de lado as minhas práticas erradas, a minha imoralidade. O que eu falava, minhas palavras de ofensa, não podem ser proferidas da minha boca. Não dá para alguém ser cristão, estar na igreja e achar normal que falar palavrão é normal. Não é normal. Não dá para estar na igreja e achar que ter pensamentos maliciosos, ou olhar para uma mulher na rua, ou ter qualquer atitude incoerente é normal. Não é normal. Não é uma pequena falha humana. Nós precisamos ter um caráter cristão, uma mente transformada por Jesus e uma atitude de quem vive com essa mente lá no alto. Paulo vai dizer para esses irmãos: façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Toda a imoralidade sexual, toda a impureza, toda a paixão, todos os maus desejos e a ganância que é a idolatria. Porque por causa disso Deus se ira, Deus fica irado com essa vida pecaminosa. E cientes disso, nós, com essa mente transformada, precisamos viver com a mente do alto. E ele vai dizer: abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Então, eu acho muito estranho quando a gente vê nas nossas igrejas um crente que ele acha normal ter uma atitude duvidosa, ter palavras desmedidas, ser iracundo, ser uma pessoa que não perdoa. Inclusive, ele vai falar sobre perdão aqui na sequência. Porque o nosso viver precisa refletir Cristo. O nosso viver precisa refletir que o Santo Espírito e o fruto desse Espírito é visto, lembrado e celebrado na nossa vida. A nossa vida precisa ser impactante para o outro. Porque vivendo Cristo, nós somos referência para pessoas que olham para nós. Paulo está dizendo para esses irmãos: não mintam uns aos outros, vocês se despiram do velho homem. Como povo escolhido de Deus, versículo 12, povo escolhido de Deus, santo, amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Revistam-se do amor que é o elo perfeito. Nós precisamos emanar as virtudes. As virtudes cristãs precisam ser vistas em nossa vida. Então o nosso viver, ele precisa ter esse impacto. O nosso viver, ele precisa mostrar que a paz de Cristo reina em nosso coração, é o que vai ser dito aí na sequência. Então, pensando aqui sobre a profundidade disso, nós precisamos buscar, pensar, nos despir e nos revestir da presença do Senhor, daquilo que é do alto, daquilo que é de Deus. A gente vai ter três árbitros na vida cristã, né? E a gente vai observar isso. A paz de Cristo, versículo 15, deve ser árbitro em nosso coração.
A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, versículo 16, e o nome de Cristo precisa ser então o árbitro em nossa vida cristã. Tudo o que fizermos deve ser em seu nome. Então nós temos esses três árbitros aí no versículo 15, 16 e 17 do capítulo 3. A paz de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo. Vamos observar isso? Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus. E aí Paulo, após fazer as instruções sobre essa mudança de vida, uma vez que eu sou convertido, eu preciso me despir e me revestir dessa maneira como está descrito, ele vai então falar sobre a nossa responsabilidade como cristãos. Mulheres, sujeitem-se ao seu marido como convém a que está no Senhor. Maridos, ame a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor, e pais, não irrite os seus filhos, para que eles não desanimem. Então observe que o fundamento para a família, uma família de harmonia, é uma família que se baseia no ideal de Deus, é uma família que se baseia naquilo que o Senhor nos diz. Então, por exemplo, quando fala da mulher se sujeitar ao seu marido, a gente precisa entender o que é esse sujeitar ao seu marido. A gente está numa época onde você tem uma questão de feminismo, você tem uma questão no mundo sobre a questão de igualdade, essa briga por igualdade entre o homem e a mulher. Então, o que é esse mulher se sujeite ao seu marido que o apóstolo Paulo está dizendo naquele contexto? Paulo está falando de uma família que vai ser direcionada para Deus com o seu viver. E essa sujeição que ela deve ao marido, como convém a quem está no Senhor. Uma mulher que tem um marido provedor, um marido que serve a Deus, um marido que tem um viver digno do Senhor, ela deve ser uma mulher sujeita ao seu marido. E é muito difícil a gente dizer isso, mesmo que por um vídeo e colocar na internet nos dias de hoje, porque o que tem de mulheres revoltadas contra os homens, só de ouvir esse verso bíblico é assustador. Esse cenário onde as coisas estão totalmente invertidas, e eu não sou contra a mulher querer trabalhar fora, eu não sou contra a mulher querer ter os seus direitos, eu não sou contra a mulher nem sequer estar no papel de liderança, não é esse o ponto. A gente precisa entender o que a Bíblia diz e viver o que a Bíblia diz. E biblicamente falando de um marido e de uma esposa, a esposa precisa estar sujeita ao seu marido. É claro que é muito fácil uma mulher se sujeitar ao seu marido quando ele é um bom marido, quando ele é um homem exemplar. E eu entendo o quão difícil é uma mulher se sujeitar ao seu marido quando ele é incoerente, quando ele de fato tem um viver que é errado, que não agrada a Deus, um viver que não está adequado. E a gente precisa entender que cada caso é um caso e a gente trata cada pessoa de uma maneira específica. Mas falando de uma família modelo, filhos obedientes, uma mulher sujeita, um marido que ama a sua mulher. Então, observe, acabei de dar um exemplo de um mau marido. Esse marido não está amando a sua mulher como deveria, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esse marido que eu acabei de falar, que a mulher não quer se sujeitar, ele não está vivendo dessa forma. Se ele cumprir o papel dele, é fácil a mulher cumprir o papel dela. E assim a família vive em harmonia. O grande problema que vai fazer com que a família, inclusive cristã, não viva a harmonia que a Bíblia diz é porque não estamos cumprindo os nossos papéis. O marido não está cumprindo o seu papel, a mulher, consequentemente, não cumprirá o seu, e os filhos que são atingidos também não cumprem os seus papéis. E a família cristã no todo, ela é então atingida porque a palavra de Deus não está sendo vivida no lar. Mas quando a palavra de Deus é vivida no lar, nós sabemos que fica muito mais fácil essa família espelhar o ideal de Deus, o ideal de Jesus, com a sua conduta. E aí vai ser dito o contexto de trabalho, né? A gente sabe que naquela época ainda havia um contexto de escravidão, escravos obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor.
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então aqui Paulo está trazendo esse princípio para a igreja de Colossos e também para nós o princípio do galardão. Deus vai te abençoar naquilo que você faz de todo o coração para Ele. Lembro aqui do apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, 58, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Deus nos recompensará por aquilo que fazemos. O nosso fruto, como vai ser dito em 1 Coríntios 3, pode ser um fruto que vai ser apresentado como madeira, como palha, como ouro, como prata. Então, na verdade, a gente tem que entender o que a gente está produzindo. Se estamos fazendo de todo o coração para o Senhor, sabemos que é um fruto bom, que é um fruto abençoador, que é um fruto que espelha para a eternidade. Lembra que o contexto do capítulo 3 é de uma vida focada na eternidade. Então, essa vida focada no reino celeste vai ter frutos que são revertidos para um plano eterno, não para as coisas passageiras e terrenas. Então, no capítulo 3, Paulo está trazendo essa instrução sobre o viver santo e ele também está trazendo essa instrução quanto ao ideal de família e o ideal de uma vida cristã no trabalho. Bom, que Deus te abençoe, que você possa continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Qualquer dúvida que você possa ter, pergunte para nós, tire dúvidas. Estamos aqui para servir o amado que está aqui aprendendo juntamente conosco. E eu te espero no próximo vídeo, no nosso capítulo 4, caminhando para o final dessa carta de Paulo à igreja de Colossos. Essa carta tão abençoadora, tão rica, que ela possa estar sendo uma bênção na sua vida. Fique com Deus, nós nos vemos nos próximos vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Deus abençoe.